Sobre os seus pés, não sente agora não. Estamos num momento de alegria, momento de comunhão com o Senhor. Gostaria de trazer aqui rapidamente algo sobre a igreja. Meus queridos, diz assim comigo: 2026, pode ser mais forte, 2026 não é só um novo nível, não é só um novo ano, será um novo nível sobre a minha vida. Assim diz o Senhor sobre a sua vida. Amém? Meus amados, deixa Deus usar vocês mais uma vez. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Vamos, declara. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Será que você pode declarar essa noite? Será que você pode abrir a sua boca para dar glória? Será que você pode abrir essa boca e louvar ao Senhor verdadeiramente com seu coração entregue a Ele? Que se feche diante da tua voz, não há doença. Você sabe de onde Ele te tirou? Você sabe de onde Ele tirou você? Do fundo do poço que você se encontrava, do lamaçal que você se encontrava. Então louva Ele, adore o Senhor. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra escudo para os que nele creem, não há vergonha. Enquanto você declara, Deus está indo de encontro à sua casa. Enquanto você declara, Deus está indo de encontro à sua vida, os seus projetos. Então declara Ele. Ele se faz presente nessa casa. O céu está aberto para a sua vida. Fiquei de pé diante de nós e a tempestade. Flua, Senhor. Flua diante das nossas vidas, Deus. Flua, Espírito Santo de Deus, sobre essas famílias, Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo, sobre as pessoas que estão nas redes sociais, Pai, assistindo o nosso culto, Pai. Escudo para os que nele creem. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem tem boca dá glória. Se você tem boca, você dá glória. Se você tem mão, dá glória.
se manifesta, você está diante da presença de Deus. Esse é o melhor que você consegue entregar para o Senhor. Estamos próximos da virada do ano, poucos dias. Jesus já está falando conosco. Desde o momento em que nós levantamos da nossa cama, pois Ele sopra fôlego de vida sobre a sua vida todos os dias. Deus é maravilhoso. Senhor Deus, como o Senhor é bondoso sobre as nossas vidas, Pai. Te agradeço, Espírito Santo, por fluir sobre as nossas vidas, Pai. Te agradeço, Espírito Santo, por sentir a sua presença, Pai. Pois sua presença é real para aqueles que buscam a Ti verdadeiramente. Meus queridos, eu prometo que serei breve. Deus colocou uma mensagem sobre o meu coração, e o tema da mensagem é maturidade espiritual para o ano de 2026. O texto inicial que nós iremos iniciar aqui está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Tome seus assentos, fique à vontade. Meus amados, antes de nós iniciarmos esse versículo 11, eu queria trazer algo aqui sobre as nossas vidas para o ano de 2026. 2026 não é só um novo ano, é algo novo, é um nível novo sobre as nossas vidas. Deus tem algo novo sobre as nossas vidas, para que nós possamos tomar posse, mergulhar em 2026. Estamos a poucos dias de entrar no ano de 2026, e toda vez que Deus conduz um novo ano, um novo tempo, Ele nos chama para se autoavaliar. Pois Deus diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Deus não trabalha apenas com mudança de ano. Deus trabalha com mudança de postura. Eu vou falar mais uma vez aqui. Deus não trabalha somente com a mudança de ano. Deus trabalha com mudança de postura. O Espírito Santo está dizendo essa noite aos nossos corações: o ano de 2026 não pode ser uma continuação do ano de 2025, em que ainda nós estamos vivendo. O ano de 2026, nós precisamos mergulhar na presença do Senhor, se permitir viver experiências novas. Nós não podemos entrar no ano de 2026 com o mesmo pensamento, com as mesmas posturas do ano de 2025. Deus está dizendo: o novo tempo exige maturidade. O novo tempo para o ano de 2026 exige maturidade. É exatamente isso que Paulo está nos ensinando no versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 13. Mas antes ainda de entrar na palavra,
Eu vou ser bem breve aqui, porque Paulo diz, em capítulo 13, lá ele vai falar do amor. Paulo fala sobre o amor. Se não houver amor no que eu faço, de nada serve. Paulo está dizendo para as nossas vidas: eu posso ministrar a palavra, eu posso louvar ao Senhor, eu posso trabalhar no ministério, exercer aí alguma função, mas mesmo assim, se eu fizer isso sem amor, de nada serve. De nada serve se eu não tiver essa postura, se eu não exercer isso com amor. Quando nós falamos de amor, quando nós fazemos algo com carinho, com dedicação, quando nós exercemos algo, na verdade, com amor, nós nos dedicamos, nós somos obedientes. Há uma outra atmosfera diante a isso, pois é o amor que nos impulsiona a continuar. Nós não amamos, nós não adoramos ao Senhor pelo aquilo que Ele pode nos dar. Nós adoramos ao Senhor pelo aquilo que Ele é. E Deus é amor. Então nós vamos até quando estar se dedicando a trabalhar na obra do Senhor, a exercer algo sem amor. Paulo está nos ensinando ali no capítulo 13, que nós precisamos se dedicar, fazer tudo com amor, porque Ele é amor, Deus é amor. Então, entrando na palavra, versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia as coisas de menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Gostaria que vocês entendessem que Paulo nos compartilha uma experiência pessoal, individual, quando ele fala sobre esse versículo. Ele fala sobre uma das verdades mais importantes da vida, que a vida é feita de fases. Toda a nossa vida, ela é feita de fases. Na infância, na adolescência, no envelhecimento, nós a todo momento estamos passando por fases. E eu gostaria de te perguntar, qual a fase que você está vivendo hoje? Será essa fase que você vai realmente entrar o ano de 2026? Desde o nascimento até a velhice, a vida se resume em palavras, em propósito. Ninguém nasce à toa. Se alguém veio a existir, é porque tem propósito, é porque existe um propósito sobre a sua vida. Você não está aqui à toa. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Existe um propósito diante a você, diante a sua casa, diante a sua família. Paulo nos ensina que cada fase da vida traz uma mudança. Essas fases são mudanças, essas mudanças vão além do corpo físico, na verdade. As mudanças sobre a nossa vida vai muito além de ter um cabelo branco, de emagrecer, de ganhar uns quilinhos,
de ficar forte. Vai muito além disso. O que Paulo está nos dizendo é sobre a mudança de mentalidade. Paulo está dizendo que são mudanças internas, emocionais e espirituais. Quando Paulo está dizendo sobre isso, sobre as fases relevantes da vida de uma pessoa, ele está deixando claro: a vida é feita de fases. E eu pergunto novamente: qual a fase que você está vivendo? Posso trazer um exemplo bem rápido e prático? Na sua infância, muitas das vezes os maiores desafios sobre a sua vida era aprender uma matéria nova na escola, talvez andar de bicicleta, talvez fazer novas amizades. Mas como o tempo passa, as coisas o que era difícil vai se tornando mais fácil. Pois antes a maior dificuldade era andar de bicicleta, hoje é tirar uma habilitação, é dirigir um carro. Antes os maiores desafios, mais uma vez, era talvez fazer amizades, hoje é pagar as contas. Há uma mudança de fase aí. Antes, o maior desafio era brincar de casinha. Hoje o maior desafio é você cuidar da sua própria casa. É assim também na nossa vida espiritual. Cada fase da vida, Deus libera um nível novo, um nível de amadurecimento. Deus quer nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Então nós precisamos entender que nós precisamos mudar de nível. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Há poucos meses atrás, a maior dificuldade para mim era estar aqui em cima, era ministrar, era falar em público. E olha onde Deus me colocou. Mas Ele só me colocou aqui porque eu dei o primeiro passo. Porque eu decidi viver algo novo. E eu declaro sobre a sua vida: você também vai viver algo novo. Deus está preparando algo novo. Não é preparando não, Deus já tem preparado sobre a sua vida. Você já sabe o que é. Só basta você levantar a mão e dar um glória e tomar posse das vontades de Deus sobre a sua vida. O problema não é ser menino, é permanecer como menino. Pegou, hein, apóstolo? O problema não é ser menino, é permanecer como menino. Paulo repete: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas ele também declara: quando eu cheguei a ser homem, abandonei, excluí, deixei para trás as coisas de menino. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Nós precisamos, de fato, amadurecer em algumas áreas, amadurecer espiritualmente.
Você viveu tantas coisas maravilhosas em 2025, daqui a pouco você, no final do ano, você está murchinho, você acha que não sente mais a vontade, você não consegue ouvir mais, você não está mais sensível à voz do Espírito Santo, mas Deus está falando, meu filho, você só precisa mudar a sua postura, eu estou lado a lado com você, me busca, que eu derramo a glória dele sobre a sua vida. Amadurecimento. Eu falava como menino, sentia como menino. O céu está dizendo para nós nessa noite, é hora de mudança. Estamos entrando em 2026 e a pergunta é, até quando vai manter o comportamento de menino? Deus tem algo novo para a sua vida. Você precisa acessar, mas para você acessar isso, você precisa de posicionamento, mudança de postura, mudança de mentalidade. Ah, Roberto, mas isso é muito difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é difícil. Isso é muito fácil. É só você se colocar diante ao Deus, se colocar diante ao Senhor. É só você mergulhar em águas mais profundas. Deus, Ele vai te moldando. Deus, Ele vai derramando a glória dEle sobre a sua vida. Ele vai te mostrando o caminho. Não é tempo de brincar. Não é tempo de viver como criança, como uma criança espiritual. É tempo de viver uma nova fase em 2026. Quem aqui vai derramar? Quem aqui vai viver uma nova fase em 2026? Quem aqui já está preparado para viver uma nova fase em 2026? Essa palavra é para todos, amadurecimento espiritual. Essa palavra se aplica para todos. O seu 2026 só será diferente de 2025, se você for sábio, maduro, decidir crescer espiritualmente. Não é sobre ideia, não é sobre idade, não é sobre, é sobre maturidade espiritual. Deus tem algo novo para nós, mas precisa se posicionar. Mas eu e você precisamos se posicionar. Igreja, diz assim comigo: amadurecimento e transformação. Amadurecimento na Bíblia é um propósito, é um processo de crescimento espiritual para se tornar mais parecido com Cristo, envolvendo, conhecendo a palavra, desenvolvendo o caráter de Jesus. Quais são, Roberto? Amor, humildade, serviço e alcançar em unidade na fé, saindo da infância espiritual para viver uma vida sólida e frutífera. Você diz: pastor, eu quero viver algo novo. Mas eu te pergunto, você está preparado realmente para viver algo novo? Você realmente está maduro o suficiente para o que Deus tem para colocar sobre a sua vida? É sábio eu colocar uma chave de um carro na mão de uma criança? Não, porque ela não tem habilidade nenhuma para conduzir um veículo. É sábio eu colocar uma chave de uma empresa na mão de uma criança? Não, porque ela não tem como ela conduzir aquele estabelecimento. E se Deus colocar algo novo sobre a sua vida, você vai conseguir saber administrar?
Deus está falando com alguém aqui essa noite. E Ele vai colocar essa chave, essa glória sobre a sua vida. Você vai tomar posse disso. Porque a partir de hoje, vai haver mudança, vai haver amadurecimento sobre a sua vida. Eu creio que você vai entrar no ano de 2026, de uma outra forma, de uma outra maneira, com a fé mais com a fé mais sólida. Transformação na Bíblia é uma mudança profunda na essência de uma pessoa, indo muito além de melhorias superficiais, envolvendo uma renovação na mente, do coração, abandonando o pecado e vivendo uma nova identidade e um propósito, sendo nascido de novo, para seguir os princípios, dividindo e ser semelhante a Cristo. Um processo contínuo, impulsionado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 2 está dizendo, a transformação não é somente uma transformação física, é uma transformação de dentro para fora. Você precisa se permitir que o Senhor Ele trabalhe dentro de você, de dentro para fora. Nós precisamos sim se quebrantar dia após dia, trazer aos pés de Deus tudo aquilo que aflige as nossas mentes, tudo aquilo que aflige a nossa vida. Nós precisamos dar acesso a Ele, um acesso direto, não é um acesso pela metade. Deus Ele quer trazer algo novo, Ele quer fazer uma mudança completa sobre a sua vida. Se você se permitir viver isso, mergulhar em águas mais profundas, você vai saber, você vai sentir como é fácil, é mais leve, na verdade, a caminhada. Porque ora, algumas tribulações vêm sobre a minha vida, mas eu consigo administrar mais fácil. Antigamente não, vinha algo novo, alguma tribulação sobre a minha vida, e eu já ficava todo agoniado, eu já achava que não tinha saída. Mas isso por quê? Porque eu estava limitando o acesso de Deus sobre a minha vida. Eu não estava deixando Deus trabalhar por completo sobre a minha vida. A partir do momento em que eu entreguei verdadeiramente a minha vida ao Senhor, falei: Senhor, eis-me aqui, me molda conforme a sua vontade, me guia conforme a sua vontade, Senhor. As coisas ficaram mais leves, e isso vai muito mais além de ser só em você, vai refletir na sua família, na sua casa, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu trabalho, aonde você estiver. Se você estiver carregando a essência de Cristo, meus filhos, Deus caminha lado a lado aquele que busca dia após dia Ele. Diga, igreja, amadurecimento anda de mãos dadas com a transformação. Já vou caminhando, para o final, viu, apóstolo? Amadurecimento anda lado a lado
com a transformação. Diante disso, eu queria aplicar algo sobre esse versículo, sobre metamorfose. A metamorfose, ela se encontra na natureza. E eu posso trazer um exemplo aqui sobre uma lagarta, para que esse inseto ele possa se transformar em uma borboleta. Ele precisa passar por um processo que se chama metamorfose. Um processo onde ele vai para o casulo, ele vai para um local, onde ali ele vai passar certamente por volta de 6 meses, até ele de fato virar uma borboleta. O que você está querendo trazer com isso, pastor Roberto? Diante a essa palavra, porque no processo da lagarta, existem duas situações. Ela só consegue se transformar em uma borboleta se ela tiver essa postura. Se ela não tiver essa postura, ela simplesmente vai morrer. Ela só tem basicamente uma chance. Quantas chances você tem? Deus está nos dizendo, todos vocês têm diversas chances. Diversas chances de mudar. Diversas chances de viver algo novo. Deus está dizendo aqui, que se você se posicionar, se você se permitir entrar nesse processo, que muitas das vezes é um processo difícil, onde vai haver renúncias, onde vai precisar ter entregas, dentro do seu quarto, somente você e Deus. Esse processo, por muitas das vezes, vai ser difícil. Mas eu quero te dizer algo. O final é muito recompensador. Porque Deus vai te colocar asas. Ele vai permitir com que você possa voar. Ele vai te colocar em outros níveis. Mas para você viver esses níveis, você realmente precisa se posicionar. Você quer mesmo viver algo novo em 2026? Ou você ainda está travado nas batalhas de 2025? Estamos a poucos dias do final do ano. O que falta? O que faltou durante esse decorrer do ano todinho? De janeiro a dezembro? Você entrar nesse processo. O que faltou? Você fechar a porta do seu quarto e se entregar verdadeiramente. O que faltou? Não se permita entrar um novo ano com os mesmos defeitos, com as mesmas atitudes de menino. Não se permita viver um novo ano com as mesmas atitudes. Não se permita entrar numa nova fase dessa mesma forma. Deus tem algo novo sobre a sua vida. Deus tem algo novo sobre a sua casa. Você muitas das vezes acha que já está perdido, que Deus não responde as suas orações, mas Ele está dizendo: filha, eu estou lado a lado contigo. Filha,
Eu estou enxergando as lágrimas que você está derramando. Eu estou lado a lado contigo. Se mantenha firme. Eu tenho algo novo sobre a sua vida. Mas se permita viver um processo novo. Se permita entrar num novo nível, nesse novo ano. Um nível de amadurecimento. Com propósitos, entregas, renúncias, decisões, posicionamentos. Se permita viver essa nova fase. Se coloque sobre seus pés. Se você entende que em 2026 precisa ser um ano de amadurecimento espiritual, eu te convido a vir aqui na frente. Eu te convido a fazer uma entrega ao Senhor. Senhor, estou colocando aqui diante de Ti as minhas fraquezas, tudo aquilo que prende, que assola a minha vida, tudo que ainda trava o meu chamado. Deus está te chamando.